Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Celebramos hoje na liturgia Santa Inês, Virgem e Mártir, uma mártir que marcou muito os primeiros séculos do cristianismo, martirizada com 16 anos. Tendo que escolher entre o Cristo e as coisas terrenas, ela opta pelo Cristo radicalmente, dando a vida por ele. Ora, meus caros, nós hoje na leitura, nós continuamos a percorrer a história de Saul. Naquele tempo, Saul tomou consigo 3.000 homens e eles saíram em busca de Davi. Então, aquela promessa que ele tinha feito pouco antes de que não faria mal a Davi, ela se reverte de novo. A simpatia do povo para com Davi vai crescendo e Saul sempre volta a esse ciúme, a esta incapacidade de aceitar o valor deste homem. Ele luta para que Davi não cresça, para que Davi não seja rei de Israel. E então havia ali uma gruta e Saul então ele se distancia do seu exército e vai ali. Então quando ele entra naquela gruta, ele não percebeu que Davi com os seus homens, um número mais reduzido, estava ali. E esses homens vão dizer: esse certamente é o dia do qual o Senhor te falou, eu te entregarei o teu inimigo para que faças dele o que quiseres. Ou seja, o que fazem os companheiros de Davi? Eles usam o nome de Deus para induzir Davi ao pecado. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Saul distraído, ele não percebe, mas logo em seu coração se enche de remorso por ter feito aquilo, e ele vai dizer: que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Veja que, ainda sendo perseguido por Saul, Davi vai reconhecer que é o ungido do Senhor e que ele então não pode fazer mal nenhum àquele que o Senhor escolheu para ser o seu rei. Então Saul sai daquela gruta e então de longe Davi acena com o pedaço do manto que ele tirou dele para mostrar que eu te poupei a vida, eu podia ter te tirado a vida. E então vai dizer que dá atenção, presta atenção, que não tem nenhuma perseguição da minha parte para contigo, eu não quero te fazer nenhum mal, mas eu nunca levantarei a mão contra ti. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: é esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só te tenho feito mal. Então Saul reconhece que ele está perseguindo alguém que não fez nenhuma vez mal a ele, que está somente buscando fazer o mal, o bem, e que ele então se arrepende e reconhece o valor de Davi. Hoje me revelastes a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizestes. Agora eu sei com certeza que tu serás rei e que terás em tua mão o reino de Israel. Então este reconhecimento de Saul é determinante. Ele reconhece que Davi tem muito mais qualidade do que ele e, sobretudo, reconhece que Davi, que já foi escolhido, lembre-se, por Samuel para ser o sucessor, que ele vai ser o rei de Israel. Então, no salmo, é um salmo penitencial: piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma. As vossas asas à sombra me achego. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, que envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Hoje, na primeira leitura, nós vimos que isso aconteceu, que aquele que oprimia a Davi, Saul, ele, porque foi agraciado por Davi, ele se arrepende e reconhece a grandeza de Davi. Hoje no Evangelho nós vemos Jesus que sobe o monte e chama
o texto de Marcos vai dizer, chamou os que ele quis. Sabe que no tempo de Jesus, eram os discípulos que escolhiam um mestre. Jesus é ele que escolhe os seus discípulos. É ele que chama a cada um. E foram até ele. Então Jesus designou os 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Então, essas duas coisas aqui são chamadas, que deve estar na alma de cada cristão. Nós somos cristãos para estar com o Senhor, para convivermos, para termos uma identidade com Ele e depois para partirmos em missão. Primeiro a experiência pessoal de encontro com o Senhor e depois partir em missão. E lhes deu autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Então, em todos os evangelhos nós temos o elenco desses 12 que são escolhidos. Os 12 que fazem memória dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, e que Jesus escolhe 12 para fundar um novo povo de Deus. Um novo povo de Deus que se fundamenta na história do Antigo Testamento, mas que também é o novo povo de Deus que é aberto a todos os povos da terra. Na Santa de hoje, meus caros, nós vemos um incentivo para a nossa juventude. Sabe que a história da salvação, ela se faz através do sim de tantos jovens, de tantas pessoas que se dedicaram ao Senhor, com toda a sua força e disposição. Então, a antífona da comunhão vai dizer assim: a Virgem prudente escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Essa Santa Inês, ela marcou muito a história das primeiras comunidades cristãs. Era um grande testemunho de uma vida de união com o Senhor, um grande testemunho de uma vida doada, de alguém que na sua juventude preferiu o Senhor, através de um caminho de virgindade, através de um caminho do martírio. E para a nossa igreja, que tem esse patrimônio de uma longa história de santidade, recordar esses santos do passado, não tendo presente somente os santos mais recentes, porque muitas vezes corremos o risco de esquecer esse patrimônio de santidade do passado, mas que essa santa fala muito para os jovens de hoje. Então, o tema da pureza e da castidade, que tende a ser uma coisa ignorada no mundo de hoje. Então, essa que dá a sua vida ao Senhor, também através da virgindade, mas não só, o vigor dessa jovem que enfrenta os seus algozes para não dizer não ao Cristo, para afirmar a sua fé e que isso leva ao martírio. O sangue do mártires é semente de uma nova vida. Então, a cada vez que alguém deu a vida por Cristo, muitas outras pessoas foram chamadas a uma dimensão de fé. E é aqui que começa a expressão de discipulado entre nós cristãos. Os primeiros cristãos são, sobretudo, mártires, porque eles sabiam que, uma vez convertidos, eles seriam perseguidos por causa disso. No segundo momento, quando o império se converte, então vem a era da virgindade, aqueles que se consagram ao Senhor através da virgindade perpétua por causa do reino de Deus. Nessa jovenzinha Inês, nós vemos os dois valores, os dois testemunhos. A oração vai dizer assim: Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos. Então isso é um conceito muito presente nas Sagradas Escrituras. Então Deus escolhe os fracos para confundir os poderosos desse mundo. É a expressão que Paulo usava para explicar a sua vocação, que Deus não escolheu, não encontrou algo melhor. É a expressão também que usa São Francisco para falar do porquê Deus os chamou. Isso também é para nós uma mensagem, porque nós não devemos nos orgulhar porque somos cristãos, porque mesmo a expressão da palavra de Deus vai dizer isso, que Deus poderia ter escolhido pessoas melhores. Veja que a história da escolha de Davi como rei de Israel é muito isso, porque quando chega Samuel ali, Davi não é nem chamado, chamam os mais fortes, os mais bonitos, porque tinha que suceder também o belo Saul, e Deus escolhe o frágil Davi. Dai-nos, ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. É isso que nós suplicamos ao Senhor hoje. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.